Olá pessoal, hoje começa uma nova fase na minha carreira e eu espero contar sempre com a sua audiência. Eu sempre fui uma profissional de jornalismo muito curiosa para as coisas da saúde, para a área de saúde. Gosto demais desse assunto, então quis trazer toda a minha expertise na área de saúde como jornalista para a gente conversar aqui com grandes médicos no Pod Saúde Pi. E esse programa de estreia me traz muita alegria, porque eu tenho ao meu lado uma profissional que eu conheço como pessoa e como profissional há muitos anos. Ela é considerada uma das melhores e maiores radiologistas do Piauí, eu acho até que do Nordeste do Brasil. Então é com muito prazer que eu dou boas-vindas nesse nosso podcast de estreia no nosso Pod Saúde Pi, a doutora Aracy Castelo Branco. Bem-vinda, minha amiga e grande médica. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui. Imagina só no seu programa de estreia. Espero fazer jus ao seu programa e a essa oportunidade que você está me dando. Gente, só para a gente começar já descontraída, ela dizia, olha, eu não sou muito de câmeras e realmente, né? A Aracy é uma profissional que conversa, que trabalha muito exaustivamente, mas ela conversa ela não gosta muito assim de vídeo, então essa deferência sua de estar aqui no nosso programa de estreia é só para deixar esse programa com mais brilho ainda. Realmente muito obrigada. Na realidade, assim, cada um na sua área, né? Eu fiquei olhando aí você falando sobre você mesmo e eu sempre gostei dessa parte da radiologia que entra em contato com o ser humano, né? Na minha profissão, você pode escolher ficar dentro de uma sala vendo exames, tomografias, ressonâncias, sem um maior contato com o paciente. Mas eu não. Eu realmente sou viciada nesse contato, eu gosto muito da interação da clínica com a imagem e por isso mesmo é que talvez eu seja mais conhecida pelo fato de eu estar mais próxima do paciente do que os demais médicos radiologistas, né? E aí eu já vou começar então por isso, por esse contato íntimo, próximo com o paciente. E eu tenho certeza, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, de situações muitas vezes muito complicadas, tristes, né? Difíceis, delicadas para você como médica, para o paciente. E é muito importante para o médico, de uma forma geral, esse contato ser envolvido pela humanidade que existe no profissional, né, doutora Aracy? Sim. Nádia, para você ser um bom radiologista, eu diria que você, antes de tudo, tem que estudar muita medicina, sabe? Ser muito clínico, participar dos congressos mais variados, ou seja, eu vou muito aos congressos de ginecologia, de mastologia, de pediatria, porque você sempre se coloca naquela posição de saber o que o colega está precisando no laudo, como é que eu vou ajudar. Então, eu também tenho essa característica, às vezes eu vejo os pacientezinhos dizendo assim, doutora, meu médico disse que se for grave a senhora liga para ele. Então, assim, é aquela interação. O paciente ele tem que estar ali comigo, ele sabe que eu sou um braço para ajudar o doutor a esclarecer o que ele tem, mas que eu não estou longe do profissional que mandou. E que também eu tenha que escutá-lo, porque a clínica dele é importante para o meu diagnóstico, né? Então, assim, como você disse algumas vezes, a situação é muito difícil. E eu te diria que o amadurecimento, sabe, vai fazendo a gente se portar. Tem muitas situações difíceis, mas eu já aprendi nessa vida que você nunca deve tirar a esperança do paciente. Então, mesmo quando a gente tem que falar um diagnóstico muito ruim, eu procuro sempre dizer de uma forma que eu, naquele momento do diagnóstico ruim, eu não tire a esperança dele de que ele vai ficar bom. Então, ou eu digo em poucas palavras, ou eu já digo dizendo que vai dar tudo certo, mas assim, sempre fazendo aquele aspecto bem acolhedor. Quando, me permita tratar por você, né? Quando você sai de casa para o seu dia de trabalho, você já imagina que naquele dia você pode, sim, ser confrontada com um momento como esse? É muito comum? Acontece todo dia? Acontece de vez em quando? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Na minha sala, onde eu trabalho, tem sempre uma imagem do divino ao alcance da minha visão. E é aquela coisa de que Senhor me dê sabedoria.
entendeu? Que é um dos Assim, dons, né, do Espírito Santo. Um dos dons. Então, é sempre pedindo sabedoria. Às vezes, você tem situações muito delicadas que você tem que passar com o paciente, não só com o diagnóstico dele, mas com a família que está junto e que você sente o peso de uma relação familiar complicada e que você está ali e que você tem meio que viver aquela situação sem se intrometer no problema pessoal, mas ao mesmo tempo lembrar que quem é o teu paciente é aquele que está deitado, e é ele que você tem que proteger. Nuances, né? Isso. E por isso que é sempre muito Sim, delicado, é não sempre só porque você está muito. tratando com diagnóstico. Sim. Agora, você nunca erra se você tratar com paciência e com humanidade. Nunca. Eu me preocupo muito com a nova geração. Nós temos na UDI residência médica. Então, a gente recebe colegas recém-formados e quando eles saem depois de 3 anos de residência, eu escuto muito dizer isso. Nossa, é muito bom a gente sair daqui com uma carga de comportamento, do lado profissional, de aprendizado, mas também do aprendizado humano. Você nunca erra em tratar bem. E você não tem que escolher a quem. Eu acredito que metade de tudo que você faz no teu diagnóstico, você já sai com a conversa inicial com o paciente, né? E o teu respeito por aquilo que você está dizendo, você faz exatamente em acolher o paciente. Pelo fato de ser diário isso, né, na sua profissão, dentro do seu ambiente de trabalho, eu imagino que, você falava da imagem do Espírito Santo, que é preciso para o profissional, e aí não só a radiologista Aracy Castelo Branco, acho que todos os profissionais de radiologia que atuam nessa área, que precisam passar por essas circunstâncias, precisam ter um lado espiritual muito fortalecido, né? Sim. Porque você imagina dar um diagnóstico difícil, e aí você não sabe que reação a pessoa vai ter, e em muitos momentos você pode ter uma pessoa tendo uma reação extremamente exacerbada e que pode, em algum momento, te desequilibrar emocionalmente. Imagina que já tem acontecido. Sim, muitas vezes. E agora, eu sempre costumo dizer que nós somos a geração pós-pandemia e que eu nunca vi tanto caso de pessoas com depressão ou pessoas com síndrome do pânico, ansiosas. Então, sempre que me reporto, doutora, tem um paciente na sala tal, a senhora pode ir até lá, né? Eu sempre já chego sabendo daquilo. Que eu tenho que chegar lá e me envolver com aquela situação para tentar acalmar um paciente que, na realidade, ele está doente sim. Eu não posso só achar uma síndrome do pânico e por ser radiologista que eu não tenho que me envolver. Tenho sim. Nós temos pego muito, Nádia, e ultimamente tem sido muito mais difícil se reportar, fazer exames, porque a carga emocional está sendo muito maior e a nossa necessidade de ser cautelosos ao falar e ao agir também tem sido muito maior. Ou seja, a carga emocional ela já chegou ao paciente antes de um câncer, por exemplo. E aí quando você recebe um diagnóstico, você já está emocionalmente abalado, com a saúde mental abalada, aí tudo fica muito mais complicado realmente. Em todos os níveis, viu? Crianças, adultos, idosos, todos. Doutora Aracy, vamos falar sobre a importância da radiologia, né? Quando eu convidei a doutora Aracy para esse episódio de estreia do nosso Pod Saúde Pi, eu fiquei imaginando, eu digo, gente, eu acho que não existe um ser humano, a não ser aquele que realmente não tem acesso, nunca teve a essa possibilidade de fazer um exame radiológico, que não tenha feito um exame radiológico, desde um simples raio-x até um exame de imagem mais aprofundado. Por aí a gente já tira a importância da radiologia para a nossa saúde, né? Isso. A radiologia, ela é um braço, ela é um complemento, né? Eu não tiro que o número 1 de qualquer doença é realmente o clínico, o médico, aquele que te escuta. Às vezes, quando eu vou dizer alguma coisa para um paciente, eu sempre digo, olha, você me pergunta um pouco de conduta e eu não sei te dizer a conduta porque eu não sei toda a tua história. Quem sabe toda a tua história, a história da tua família, o que você toma de medicações, o que você teve na tua história no passado de alguma doença, é o teu médico. Mas aquele poder de você ser um médico com um equipamento, ela é surpreendente. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, isso não me cansa, os casos não são iguais, cada paciente é uma história, cada paciente tem um corpo,
e cada corpo produz uma imagem diferente. Às vezes a gente conhece mais a imagem do que o paciente, né? Chega, bom dia, deita, aí quando você... dona fulana! Aí você lembra pelo caso, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente vive muito ligado a imagens. Quando a gente é um radiologista que trabalha em múltiplas áreas, que você pode somar, ou seja, você começa aquilo ali, liga para o médico e diz, eu queria botar na tomografia, porque eu vi isso, será que não tem isso a mais e tal? Então, assim... a associação dos métodos, a ética, extremamente importante, porque você tem que chegar e tem que ver que você não está gerando exames desnecessários. Ou seja, quando você, às vezes eu digo assim, senhora, eu vou precisar fazer uma tomografia da senhora porque eu não vi seu DIU, porque ele não está no seu útero, mas a senhora não vai pagar nada, porque quem está pedindo esse exame sou eu. Então, assim, eu acho isso ético. Ou então eu vou ligar para o seu médico, vou explicar a minha dificuldade e vou ver se ele autoriza fazer esse exame. Sim. Também é outra coisa ética. Então, assim, a radiologia é encantadora. Ela te examina o corpo inteiro. O que você puder pensar no seu corpo é passível de um exame de imagem, até a sua unha, entendeu? Então, assim, tudo você tem como você estudar dentro da radiologia, né? E a radiologia evolui muito, é muito ligada à tecnologia. Hoje nós já chegamos em alguns equipamentos em níveis de radiação muito baixas, com melhorias no quadro da imagem pelo aspecto tecnológicos, pelos processadores, muito grande. Então eu melhoro o processamento, eu diminuo a radiação sobre aquele paciente, né? As máquinas de ultrassom também, cada máquina vem com aperfeiçoamentos melhores, né? E agora mais nitidez de imagem, que amplia, né, a segurança para o médico. E agora a nossa grande ameaça velada, que é a inteligência artificial, né? E aí? Será que a sua imagem vai ser colocada e um computador vai avaliar aquilo tudo e vai dar um diagnóstico? E em alguns casos ele vai superar, né, o olho humano e a capacidade do ser humano de saber tudo? Será? Quer saber a sua opinião? Não, aí é assim, eu confesso para você que hoje a gente vive nisso, ou seja, é a nossa grande ameaça velada. Às vezes a gente brinca e diz assim, ainda bem que o computador não vai saber fazer ultrassom, né? Nós vamos ainda estar lá para estar fazendo ultrassom. Porque as outras imagens, elas são imagens estáticas, né? Ou seja, eu pego o meu paciente, coloco ele num tubo de tomografia ou de ressonância e ali eu obtenho 1000 imagens, 2000 imagens, e depois eu vou ter que passar e vou ter que olhar aquelas imagens. E nesse ponto aí você diz, um computador, será que não vai estar olhando melhor que eu? Será? Mas eu ainda acho que sempre vai ter que ter o olho humano, vai ter que ter associação com a clínica, entendeu? Vai ter que ter a associação com outros exames daquele mesmo paciente. Eu acho que ainda vai demorar para a gente ser substituído. Quando chegar nessa parte que a gente estava falando, né, de acolhimento, de humanidade, né, de saber lidar com situações difíceis, aí é que a inteligência artificial não vai chegar mesmo, aí não dá para substituir não. Doutora Aracy, a senhora falava sobre essa evolução, né, e como a tecnologia realmente ajudou e ajuda a radiologia a identificar cada vez mais precocemente, né, lesões, doenças, enfim. Quando a senhora começou, só na UDI já são 30 anos. 30 anos, 1º de setembro, 30 anos. 30 anos, parabéns. Obrigada. Parabéns, ela é a cara da UDI, né, gente? Então, só na UDI são 30 anos. Lá atrás, o que mudou tanto assim? O que foi o grande divisor de águas no que diz respeito à tecnologia aplicada à radiologia? Foi, por exemplo, a chegada da ultrassom, a chegada da tomografia, da ressonância, ou a evolução desses equipamentos, ou tudo junto? Tudo junto. Tudo junto, né? Eu tive a oportunidade de ser a primeira ultrassonografista da Prefeitura de Teresina, a número 1 contratada, né? Olha aí. Pois é. Então, assim, hoje eu lembro com constrangimento que a minha pacientezinha trazia um preservativo na mão e era orientada a vir de saia
para poder fazer o exame. E aquilo me constrangia bastante, porque não tinha um trocador numa sala de exames. Mas naquele momento eu procurava, sabe, o diagnóstico dela. Eu via a dificuldade que elas tinham, né, de chegar naquele horário, porque eu fazia cedo da manhã e elas ainda tinham que voltar para casa para fazer o almoço. E hoje a gente tem máquinas super potentes, com reconstrução 3D, 4D, um Doppler colorido, estudo de vascularização, uso de contraste e ultrassom. Então, assim, é um mundo, né? Eu vejo as ressonâncias, como elas ampliaram, encurtaram seus tubos, abriram seus espaços para melhorar com os pacientes claustrofóbicos, né? Reduzindo o tempo de permanência deles lá dentro. Eu vejo os aparelhos de tomografia computadorizada diminuindo as suas doses de radiação, e com isso nós tivemos a oportunidade de passar por uma pandemia sem expor a população a doses de radiação muito alta, com tantas tomografias que a gente teve para salvar vidas durante a questão da Covid, né? Então, assim, a gente sempre está evoluindo no sentido de qualificar a imagem e de reduzir a radiação. Essa é o nosso dia a dia, né? Você tocou num assunto que eu acho que é fundamental a gente trazer para essa conversa aqui, que é atravessar essa pandemia, né? E como você mesma disse, a radiologia foi extremamente solicitada, porque como a Covid afetava diretamente os pulmões, né? E aí precisava fazer o raio-x, e a tomografia era o exame assim, padrão ouro, porque se tivesse, aí você vai me explicar o termo técnico, alguma coisa na tomografia, que era o tal do... Imagem vidro fosco. É esse vidro fosco. A imagem vidro fosco, eu já tinha certeza que estava com Covid, aí a família já se apavorava, o paciente já se apavorava. Como é que foi tudo isso naquele período? Então, foi de uma hora para outra, né? Você chega para trabalhar e no outro dia manda fechar tudo. E aí eu vou lhe dizer um grande dilema pessoal meu. Eu não quis parar. Eu tinha idade para parar, eu tinha condições de parar, mas assim, eu fiquei vendo o que ia acontecer com as pacientes com câncer. E as gestantes, para onde era que elas iriam? Como era que a gente ia fazer aquilo? Eu tinha contratos, porque a UDI foi a primeira clínica 24 horas da cidade de Teresina. Foi assim que a gente se fez diferente. E eu não podia fechar, eu tinha que continuar trabalhando e atendendo os convênios e atendendo a minha clientela que me procurava. Mas, por outro lado, e eu, Araci? Eu ia deixar meus funcionários lá dentro se submetendo e eu não ia? Então, assim, foi aquela hora do momento familiar e dizer, eu não vou parar, eu não vou sair, eu vou para lá. Se eu disser para você, Nádia, que foi fácil, não foi. A gente vivia assim, sempre uma segurando a outra, né? Porque a UDI, as suas administradoras são todas mulheres, né? Então, a gente foi um ensinamento muito bom, porque eu só tinha um planejamento semanal. Eu digo sempre que a pandemia ensinou muito a respeito de que a gente precisa de muito pouco, sabe? Quando a gente precisa lidar com situações assim extremas, como foi o caso da pandemia. Então, assim, não foi fácil. Cada vez que a gente tinha um colega nosso ou um familiar nosso numa UTI morrendo, aquilo abalava todo mundo dentro da empresa, todas as pessoas que estavam trabalhando, né? E nós nos contaminamos, e logo na primeira leva todo mundo adoeceu, né? Nós estávamos no front, nós estávamos trabalhando e a vacina não chegava, né? Sim. Então foi muito complicado, mas assim, cada diagnóstico de câncer que a gente fazia, que biopsiava, que resolvia, cada gestante que a gente tinha que mandar tirar um bebê porque a gestante ou o bebê não estavam bem e tinha que ser antecipado um parto e uma situação. Então, assim, foi um momento assim, muito gratificante, sabe? Assim, foi difícil, não foi fácil. Tinha dias de muito temor, de muito medo. Eu lembro da primeira vez que eu fiz uma biópsia de uma médica e câncer, e ela me ligou 9 horas da noite e disse assim, o médico me pediu um teste de Covid antes de me operar amanhã e eu testei positivo. Eu não dormi um pingo aquela noite, sentindo falta de ar. Eu não me lembrava que eu estava de máscara e ela também. E eu não positivei, não tive nada. Mas para você ver que o pânico era tão grande que eu passei a noite acordada
sentindo falta de ar quando não tinha nada. Era, entendeu? Então, assim, foi muito complicado. Foi um aprendizado. É isso que eu ia falar. Fora que foi um momento de muito aprendizado e de muita incerteza. Por quê? Os médicos, os profissionais de saúde, nós jornalistas, todos aprendemos ali com o que estava acontecendo. Algo totalmente desconhecido para a humanidade, né? A gente olhar as cenas e lembrar de tudo que aconteceu, principalmente na saúde, né? Hospitais sobrecarregados, profissionais atordoados sem saber direito como lidar com aquela situação e as complicações da doença. Então, muitas vezes, fazer um raio-x, uma tomografia padrão vidro fosco... A gente não dormia. A gente sentava, levantava, era o tempo inteiro, sabe? Quando chegava em casa e a tomografia fazendo exame, liberando e tudo. Saber como lidar isso, com aquilo. Ainda tinha isso. A gente estava todo o tempo com aulas online e tudo, porque foi aprendendo trabalhando. Por exemplo, em que outra situação uma tomografia pode aparecer padrão vidro fosco? Muitas. Então, aí naquele momento você tinha padrão vidro fosco, COVID. Então a radiologia nesse momento precisou ter assim, um olhar muito diferenciado, né? E é como você diz, nós fomos aprendendo as imagens da COVID durante a COVID. E mudando muitas vezes de aspecto, né? Ou seja, o que num determinado momento nos preocupava, depois passou a não preocupar mais. E aí ia criando aquela curva de aprendizado de cada um, né? Com o aprendizado dos outros também. Todo mundo foi muito parceiro durante a Covid, todo mundo. Todos os profissionais em todas as áreas e em todo o país. A perda de colegas afetava em que ponto, assim, o emocional de vocês? Você perdeu muitos amigos próximos? Muitos, e parentes, muitos. Perdi amigos médicos, amigos mesmo, e familiares muito próximos, primos, cunhada, tia, entendeu? Então, foi vivendo tudo isso, foi muito complicado, mas eu acredito que para todo mundo, né? Todo mundo perdeu muito e todo mundo viveu uma situação difícil durante ela, né? E todo mundo teve muito pavor, muito pânico, muita incerteza, né? Doutora Araci, você falou de um assunto muito interessante, que é sobre o acompanhamento das mulheres grávidas, né? Essa preocupação, que a gente estava falando de vários tipos de diagnósticos, né? Mas eu lembro, né, gente, porque como eu faço os meus exames sempre com a Araci, eu já disse para ela várias vezes, não fuja, não tire férias, não viaje, não desapareça. E as minhas ultrassons nas minhas gravidez, nas duas, né, foram todas feitas por ela. Então, é um momento muito especial para a família, né, para a mulher. As primeiras, vamos falar aqui das primeiras que eu sei que foram as que trouxeram maior emoção, né? Como era que acontecia tudo isso? Eu sempre procurei fazer o seguinte, a coisa para mim é técnica, tem que ter um roteiro e eu estou ali para descobrir se aquela gestação está bem e se aquele feto é normal. Agora, a mãe não precisa saber que eu estou olhando se o filho dela não tem um pé, ou se aquela criança tem uma malformação na cabeça, tá entendendo? Assim, eu não preciso fazer do meu exame um ato de angústia, porque ela já chega angustiada, né? Então, assim, a gente sempre tenta fazer daquele momento uma festa. É um momento onde a mãe, o pai, a avó, eles estão vendo o bebê que está chegando. É uma festa para a família, mas para a gente é um exame e é sério, né? E ele tem toda uma rotina. Então, você, ao mesmo tempo que tem a seriedade do exame, você tem que fazer a festa para a família. Então, quando dizem assim, olha aí a cabecinha do neném, na realidade eu estou olhando o conteúdo encefálico daquela criança, mas o pai e a mãe não precisam ouvir, olha, estou olhando o cérebro do seu filho e o cérebro dele não tem nada e eu procurei o ventrículo dele nessa idade, mede tanto e está medindo. Ele não precisa aquilo, entendeu? Então, se eu olho e digo assim, olha que interessante, eu já estou vendo cristalino dentro do olho. Eu não preciso dizer para ele que eu estou vendo, porque eu tenho que ver se tem um cristalino dentro do olho. Eu faço daquilo como, nossa, dá para ver o cristalino? Pois é, olha que interessante. Então, assim, eu acho que é aquilo. E é um momento tenso quando você tem que dizer para uma mãe que o bebê dela não está bem. Você diz? Digo. Há muito tempo atrás eu vivi uma experiência e as experiências ruins, elas
servem para você crescer. Então, me pediram fazer um encaixe de uma paciente às 2 horas da tarde. E eu autorizei. E quando ela entrou, ela disse, doutora, esse nódulo. Quando eu olhei, era um câncer de mama. E eu disse assim, há quanto tempo a senhora fez o exame? Ela disse, eu fiz há 3 meses e eu não fui receber o resultado. Eu lamentei por aquilo internamente. E a partir daquele dia, eu era muito nova, né? Eu disse, olha, eu sempre vou dizer alguma coisa por mais leve que seja. Então hoje eu digo, olha, a senhora tem um nódulo na sua mama, eu tenho um limite para dizer que um nódulo é normal. Acima daquilo ali, eu tenho que indicar uma biópsia por uma questão de segurança. Então a senhora vem buscar o seu resultado, porque eu vou aprontar com maior brevidade, e a senhora com mais brevidade ainda vai falar com o seu médico. Então, sem fazer aquele alarme, mas assim, eu já procuro dizer ao paciente que é um tom mais sério. Exatamente. E também, quando está tudo bem, tudo bem. No caso dos bebês, a mesma coisa. Sabe que eu aprendi uma coisa, não sei se já mudou, doutora Araci, que entre a 13ª e a 14ª semana de gestação, você precisa fazer a translucência nucal. Nunca esqueci. Entre 12 e 14. Eu errei por uma semana. É isso mesmo? Ainda existe continua. E aí, é um agora, exame importantíssimo. Pronto, agora ela vai explicar por que da translucência nucal ser feita só nesse período. Pronto. É um período entre 12 e 14 semanas, onde eu meço essa distância aqui da nuca, a distância da pele à coluna. Então, nesse período eu tenho, de acordo com a idade gestacional, um valor de normalidade. Quando ele está aumentado, existe uma probabilidade maior dessa criança ter doenças congênitas, entre elas síndrome de Down, ou então doenças cardiológicas, uma cardiopatia congênita. Mas também existe uma grande possibilidade daquilo ali, daquele edema naquele local, ser só de uma imaturidade do coração do bebê. E depois ele se desfazer e o bebê nascer normal. Então veja que essa alteração pode ir desde a normalidade até um bebê sindrômico. E é aquela angústia que você passa para a mãe, que muitas vezes ela pode fazer um exame e já ter um diagnóstico imediato, mas às vezes ela vai precisar dar um segmento para ir para morfológico do 2º trimestre, depois fazer uma avaliação cardiológica, um ecocardio do coração, ou muitas vezes aguardar o nascimento do neném para completar aquela pesquisa genética. Aí é que é angustiante, né? Por isso elas chegam nesse exame muito tensas, porque ele significa muito, né? Às vezes a gente diz assim, se você só tiver condição de fazer um exame, faça esse, porque ele é muito importante. Se você só tiver condição de fazer 2 exames, faça o da translucência e faça o morfológico de 22 semanas. Por que o morfológico de 22 semanas? Quando finaliza toda a formação do bebê, e aí eu vou olhar parte por parte da mãozinha e vou medindo, e a partir dali a fase de hiperplasia, de formação de órgãos do neném está se concluindo. E já são poucas alterações que a gente espera em termos de morfologia para o final da gravidez. Então, por isso é que a gente encerra o morfológico com 22 semanas, a morfologia, o estudo de todos os órgãos do bebê. Eu queria entrar agora um pouco no assunto pessoal, porque olhar o corpo de outras pessoas e identificar doenças, neoplasias em outras pessoas é uma coisa. Agora, quando você está naquele lugar do paciente, você teve 2 cânceres, como foi lidar com isso? Eu já trabalhava com mama há muitos anos, né? Inclusive, assim, trabalhava até com profissionais, residentes da área de mastologia e tudo. Eu mesma fiz o meu diagnóstico, eu mesma peguei no meu nódulo, né? E quando eu peguei e olhei no ultrassom, eu já sabia que eu estava com ultrassom. Eu fiz meu exame e eu sabia que eu estava com câncer de mama. Quando eu detectei, eu já tinha um linfonodo positivo e foi ele que eu palpei na minha axila e aí vi o nódulo na mama e a partir daí eu fui tratar. Então, assim, no dia que eu fiz a descoberta disso, né, parei para pensar e conversando com Deus, olha, é o seguinte, né, chegou a cruz, me ajude a carregar. Passados 9 anos, e eu tenho 9 anos de controle de cura, eu vejo que eu precisava passar por aquilo, sabe?
Eu me transformei numa pessoa, digamos assim, com mais conteúdo, mais propriedade para ajudar meus pacientes. E isso fez a diferença. Uma coisa é você dizer assim, olha, a senhora vai fazer uma quimioterapia. Outra coisa é dizer para ela, olha, evita comida com caldo, porque aquilo dá uma náusea na gente quando a gente faz a quimio. Olha, a quimio, ela fica ruim 3 dias depois, você passa ali em 5 dias, aí vai melhorando. Aí a senhora já começa a se preparar para outra. Então, assim, eu tive um câncer de mama muito agressivo. Eu tive que fazer o tratamento completo. E aquilo foi um momento difícil para mim, para minha família e tudo. Mas eu tive muitas bênçãos, entendeu? E assim, você percebe naquela hora como que você fez volta, a famosa lei do retorno, né? E como foi importante saber de tanta gente em tantos lugares rezando, torcendo por você, entendeu? Hoje eu trabalho com meu paciente que tem câncer de mama. E quando às vezes eu vejo que ele está muito desesperado, eu olho para ela e digo assim, olhe para mim. Aí ela olha e diz assim, você sabia que eu tive essa doença e estou boazinha cuidando de você? Aí ela se assusta, né? A senhora teve, doutor? Tive, estou bem, estou cuidando de você. Você também vai ficar boa, você está entendendo? E aí elas voltam depois, nossa, doutor, tão importante a senhora dizer aquilo no dia da minha cirurgia. Então isso, assim, você passa por experiências na sua vida que te transformam numa pessoa que muito melhor na tua profissão. Naquele momento você chorou, sentiu medo? Nada. Não? Nenhuma gota. Continuei trabalhando a tarde inteira. Eu precisava ficar só comigo mesma. Sim. Então, assim, eu não fui nem para casa, eu fiquei quieta. E aí, quando eu cheguei, como eu te disse, a lei do retorno. Eu descobri que meu médico tinha desmarcado a cirurgia dele, o cirurgião plástico, o meu filho tinha desprogramado a vida dele para vir. E eu acho que em lugar nenhum do mundo, com tanto dinheiro que eu tivesse, eu ia conseguir tanto carinho, tanta disponibilidade para me tratar quanto eu tive aqui. E que bom que deu tudo certo. E que bom. O câncer foi tireoide, aí já foi mais fácil, né? Essa batalha mais tranquila para ela viver outras tantas coisas, como a alegria dos netos, né? Não é? São 4 netos, 4 netinhos. 4 netinhos. Quanta coisa boa eu já vivi depois disso. Amém. Que viva muito mais e que continue dando aos pacientes essa serenidade, essa sabedoria, né? Que cada vez mais Deus lhe inspire. E dentre tantas pessoas que rezaram pela doutora Araci, eu lembro que eu fui... Seu câncer foi em que ano? 2015. Em 2015, exatamente foi o ano que eu fui à Terra Santa, né? E eu coloquei lá um pedidozinho no Muro das Lamentações. Obrigada. Ela sabe disso, com o nomezinho dela. E eu tenho certeza que todas essas orações, né, fizeram com que ela ficasse curada, a cruz não fosse arrastada e assim carregada junto com ele. Não é? É nisso que eu creio. Eu sou muito grata. A gente vai chegando ao fim desse nosso primeiro episódio do nosso Pod Saúde Pi. Se Deus quiser, vai frutificar muito. E foi, como eu disse no começo, uma honra muito grande lhe receber aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? E muito sucesso. Seja muito feliz. Amém. Obrigada. Compartilhar tantas informações, né, da vida profissional e também da vida pessoal. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Obrigada, viu? Beijo. Gente, até o nosso próximo episódio do Pod Saúde Pi. Obrigada.